Prezados irmãos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, venha reinar em vossos corações. Deus abençoe. Você está aqui na plataforma da Gospel Class. Eu sou seu amigo, irmão em Cristo, pastor Celso Rodrigues da Silva, e nós estamos aqui nesse curso de homilética, onde eu tenho por certo que está sendo muito produtivo, eficaz e abençoador para a sua vida. Até aqui, lembrando, nós vimos o que é homilética, aula 1. Na aula 2 nós falamos sobre o cultivo do intelecto do pregador. Na aula 3 nós falamos um pouco, abordamos sobre o tema, a estrutura, como nós preparamos um sermão. E hoje, para concluir a nossa pequena participação nesse curso, nós iremos falar na aula 4 sobre o pregador como pessoa, não é? O pregador como pessoa. Quais são os requisitos básicos para um pregador? Eu vou ler com vocês Atos 20, 28, que diz assim, como base, versículo moto para a nossa aula de hoje. Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então veja, olhai por vós. Em primeiro lugar, o pregador tem que cuidar dele. Lembra que Paulo também falou lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, essa nossa aula hoje vai falar sobre a pessoa do pregador. É uma aula mais prática, é uma aula mais pessoal, e eu espero que vocês entendam que tudo que nós vimos até agora são apenas sugestões, não é um curso conclusivo, porque nós poderíamos ir longe aqui abordando muitos outros temas. Mas, irmãos, você ministro que já prega há muito tempo, que está ouvindo essa aula, você que começou agora, ou você que aspira ao ministério, lembre-se, Deus sempre tem um homem em tempos de crises, e você hoje é esse homem, tá? É um alto ofício, é um alto privilégio poder ser um portador, um mensageiro, um embaixador do céu a serviço de Deus aqui na terra. É tão lindo esse ministério, é algo tão maravilhoso ser chamado por Deus, que diz que Spurgeon, nas suas aulas, ele dizia para os seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra vos convocardes para seres embaixador em qualquer lugar do mundo, não vos rebaixei de posto, vós já sois embaixador do Rei dos Reis. Olha que privilégio que é ser um ministro, um portador da mensagem de Deus. Martyn Lloyd-Jones, ele era médico da família real e ele abandonou esse posto, esse cargo, esse alto ofício pelo ministério, ao que o rei perguntou para Martyn Lloyd-Jones: mas o que pode ser mais importante para você do que ser médico da família real? Ao que ele respondeu: ser pregador. Então é um alto ofício, é uma alta honra hoje você ser um representante de Deus aqui na terra. Mas ser um representante de Deus vem carregado de muitas responsabilidades. Uma mensagem para ser entendida, uma mensagem para ser transmitida também, ela depende de algumas recomendações, requisitos básicos para o pregador que não pode faltar na sua vida, tá? Vamos começar? Primeiro, o pregador ele tem que ser justo, e entenda-se por justo o relacionamento correto com as outras pessoas. Pregador, ele tem que ser ético, pregador, ele tem que ser justo, ele tem que respeitar outros ministérios. É claro que você pode pregar melhor do que muitas pessoas, mas tem pessoas também que pregam melhor do que você. Então Paulo falou: olha, considerai uns aos outros superiores a vós mesmos. Então você precisa ser justo, valorizar o ministério de outras pessoas. Se você está pregando, é porque você foi influenciado por alguém. O seu pastor te influencia. Saiba recompensar e honrar pessoas que te influenciaram no ministério. E isso é justo. Refere-se ao bom relacionamento, ao relacionamento correto com outras pessoas do ministério. Seja piedoso. O que é piedoso? A palavra piedoso é segundo Deus.
Lembra de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem piedoso, não é? Então, se o justo refere-se ao relacionamento correto com as outras pessoas, o piedoso, ele se refere ao bom relacionamento com Deus. E em terceiro lugar, domínio próprio, refere-se ao relacionamento correto consigo mesmo. Então, o nosso relacionamento como pregadores tem que estar correto com Deus, com as pessoas e comigo mesmo. Então, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser piedoso e tenho que ser também de domínio próprio. É bem verdade que qualquer pregador, em primeiro lugar, ele foi chamado por Deus. Tá? A Bíblia fala que Jesus passou uma noite inteira orando e chamou a quem ele quis. Então, quem te colocou no ministério? Paulo diz que deu graças a Deus porque julgou justo, colocando ele no ministério. Está lá em 1 Timóteo 1:12. Acima de qualquer coisa, você tem que lembrar que você foi chamado por Deus. A sua vocação não é terrena. Ela não é da terra, ela é espiritual. Ela é do céu. Nós não estamos no ministério exercendo uma profissão. Porque um profissional ele pode mudar de profissão. Ele pode ser um mecânico, mas ele desistir da sua profissão, enjoar daquela profissão e ir para outra. Ministério não é profissão. Nós não estamos aqui exercendo uma profissão, nós estamos exercendo um ministério, um santo ofício, algo sagrado. Nós estamos tratando dos interesses de Deus para os homens. Então, o pregador, em primeiro lugar, ele é alguém que foi vocacionado, separado, selecionado e chamado por Deus. O pregador, ele tem que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Tá? Conta-se que um determinado pregador de muita experiência chegou para um jovem pregador e disse sabiamente: não me interessa se você incendiará a cidade. O que eu quero saber é o seguinte: se eu te pegar pelo cangote e jogar sobre a cidade, sairia vapor? Em outras palavras, você estará em chamas? O seu coração tem que estar incendiado. Um pregador que tem o coração incendiado, ele vai colocar no sentido, né, da palavra, do bom sentido da palavra, ele vai incendiar a cidade também. Por que que Moody, ele incendiou o mundo da sua época? Porque ele estava incendiado. Por que que Jesus Cristo inflamou a humanidade até hoje? Porque o coração de Jesus estava incendiado. E eu digo que estava incendiado, sim, porque quando Jesus desapareceu lá no caminho de Emaús, você lembra qual foi a pergunta que fizeram um ao outro? Não estava queimando nossos corações dentro de nós enquanto ele falava no caminho das Escrituras? Por que que o coração daqueles discípulos estava incendiado? Porque Jesus Cristo estava incendiado. Pregador, estude, mas estude muito. Se dedique, se esforce, faça valer o seu chamado, mas nunca sirva no púlpito uma pregação fria. Nossa pregação, a nossa teologia, ela tem que estar em chamas. Aliás, teologia é chama, teologia é fervor, teologia é fogo. Então, seja cheio do Espírito Santo. Por que que Pedro, na primeira pregação dele, ele levou 3.000 almas, quase 3.000 almas aos pés de Jesus? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E em um dado momento, alguém falou que aqueles homens estavam tão cheios do Espírito Santo porque eles estiveram com Jesus. Então, o pregador, para ser cheio do Espírito Santo, ele precisa estar com Jesus. Eu falei agora há pouco de Moody. Você sabe que Moody, ele não tinha muitos recursos intelectuais. Moody, ele não tinha tanto preparo quanto a gente poderia imaginar. Mas nós vemos que Moody tinha um ministério centrado em Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não pregava para agradar os homens, ele pregava para agradar a Deus. Isto é ser cheio
do Espírito Santo. Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você pode ter muitos livros, você pode estar com a sua biblioteca cheia de livros, você pode ter muitos recursos da terra, mas nenhum deles pode substituir a tua vida, que deve ser cheia do Espírito Santo, ok? Intimidade com Deus. O pregador, ele tem que ter intimidade com Deus, certo? Nunca esqueça disso, que você precisa cultivar uma vida de intimidade com Deus. Hoje está surgindo muitos pregadores muito bem preparados, teologicamente, culturalmente, antropologicamente, psicologicamente, sociologicamente, são especialistas em muitos temas, em muitos estudos. São especialistas em hebraico, grego, aramaico, latim. Eles são um cabidal de informação. Mas quando se fala de intimidade com Deus, eles são rasos, são superficiais, estão longe dos ideais divinos. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós precisamos ser pregadores que tenham intimidade com Deus. Não adianta você ter muito preparo, até ser, e deve, né, ter um bom caráter, ser um homem de moral, mas isso ainda precisa estar na sua lista, ser um homem que tenha intimidade com Deus. Sabe o que está faltando hoje nos pregadores? E eu já estou quase concluindo aqui a nossa aula, a nossa quarta aula. O pregador, ele tem que ter coragem. Pregador, ele precisa ter coragem. Jesus, nós vamos olhar os apóstolos, os profetas, eles eram um homem de coragem. Jeremias, João Batista, Amós, eles eram homens ousados. Jesus, ele era um homem que tinha muita coragem. Em Mateus 22:16, diz assim, e enviaram-lhes os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensina-nos o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Então o pregador, ele tem que ter coragem. David Wilkerson, famoso pregador de Nova York, conhecido lá com as suas cruzadas e pregando nas ruas violentas de Nova York, o famoso sermão lá entre aquelas pessoas desfavorecidas. Ele era um homem que tinha muita coragem, e ele tem um pensamento que eu acho muito bonito. Ele falava assim: os pregadores não sabem mais o que pregar. Se pregam isso, ofende a um grupo. Se prega aquilo, ofende a outro grupo. Daí ele disse assim: companheiro, esqueça que o povo diz e pregue a santa palavra de Deus. Pregador, pregue a palavra de Deus. Paulo disse lá em Gálatas 1:19 uma séria advertência para todos nós. Ele diz assim, se eu procuro agradar aos homens, não sou servo de Cristo. Então, pregador, você foi chamado para agradar a Deus. Seu ministério veio de Deus e um dia você vai devolvê-lo a Deus. Eu poderia falar de muitas outras características de um ministério, mas eu encerro aqui dizendo que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante seu rosto e te dê a paz. E que você venha ganhar muitas almas para Cristo. E que o seu ministério venha glorificar a Deus. E que o seu ministério venha edificar vidas. E que o seu ministério seja um ministério extenso, marcado pela presença de Deus. Foi muito bom ter você comigo aqui. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Fiquem com Deus.